nós estamos com a série O Surgimento da Doutrina Espírita e as Mesas Girantes. Nós estamos vendo as mesas girantes e o Espiritismo. Hoje nós iremos ver o item 9 deste livro, porém nós vamos dividir em 2 episódios, porque esse item vem com muitas páginas, muito conteúdo, e para não ficar um vídeo tão extenso, a gente dividiu ele em 2 dias, né? Dois encontros. Bom, então vamos lá. E antes de começar, convido a você que está acompanhando a nossa série a ler o livro junto com a gente. Por quê? Aqui nós citamos alguns itens desse livro, porém tem vários nomes, várias pessoas que foram muito importantes para a história da doutrina espírita. Então seria interessante você ler junto com a gente. Bom, vamos lá. Hoje, os itens que nós iremos comentar desse capítulo é: as mesas girantes tomam conta da França, relato de experiências, a opinião do jornal La Patrie, Júlio James, o príncipe dos críticos, descreve aquela singular agitação, críticas da Revue des Mondes e da Gazette de France, o Marquês de Mirville, contrário à explicação do ilustre Kim Chevrel. Os demais itens nós veremos no próximo domingo. Mas, falando aqui sobre as mesas girantes, né? Meados de 1853, toda a França estava deslumbrada com todos os fenômenos. Era a única coisa que se falava na época. Então, toda a população estava ali toda em volta disso. Então, quando se tinha as reuniões, era o assunto do momento, né? Se a pessoa já tinha visto alguma mesa girar, alguma mesa falar. Então, ele cita que, assim, estavam todos alvoroçados, né? Com essa loucura ali, né? Do século de 19, né? E que tinha tomado a cabeça da humanidade, né? Dominado o cérebro de todo mundo, né? E ele estava a um turbilhão, toda essa movimentação, toda essa agitação que estava acontecendo em volta sobre o assunto das mesas girantes, né? E isso gerava ali também muitos comentários, pessoas que acreditavam nas mesas girantes e daquelas que eram céticos, né? Que eram frívolos, que não acreditavam. Então gerava-se muita controvérsia. E a imprensa, claro que não ficou de fora, né? Começou então a fazer N publicações. Por isso que é tão grande esse item do livro, porque ele traz aqui relatos de escritores, de pessoas renomadas daquela época, que comentaram sobre a sua opinião, sobre a sua experiência com o assunto das mesas girantes, né? Então, gerou vários debates, várias conversas contraditórias, várias suposições, que ele vem trazer nesses artigos, alguns inteiros, alguns artigos menores, né, para falar. O primeiro que vem é o Dr. Prévost de Alençon. Ele cita aqui no dia 8 de maio de 1853. Junto com alguns amigos, eles tiveram essa experiência das mesas girantes. Eles estavam todos juntos e resolveram fazer a experiência com uma mesa de bilhar. Eles estavam 22 pessoas, colocaram sobre o pano da mesa as mãos e durante 48 minutos eles ficaram ali em vibração, em concentração. E após isso eles começaram a ouvir o estalido. E após 4 minutos desse estalido, então a mesa começou a se movimentar para a direita e movimentou 25 centímetros. Ele então ordenou que a mesa parasse e voltasse para o lugar. E ela voltou exatamente aonde ela estava. E para comprovar isso, esse relato, esse acontecimento, foi registrado em ata com todos aqueles que estavam presentes ali, os seus amigos, para comprovar então que havia acontecido. E aí, nós vemos depois, né, do Dr. Jules Leconte, que é um célebre romancista. Ele conta que ele era descrente disso, né, salientou que ele colocava em dúvida. Mas quando ele teve a experiência dessa dúvida, né, desse
acontecimento ali, que ele teve essa oportunidade, né? Ele vem dizendo assim, ó: nenhuma resistência pode opor a essa força desconhecida, espantosa, que me subjugava de tal maneira que não mais ousei nem rir. E aí, ele publica, né, La Pátria, em 11 de maio de 1853, que fazer as mesas movimentar era muito difícil. E então falar ainda que essas mesas, né, conseguir com que elas falem, com que elas relatem como seria o tempo, se estaria um bom tempo, se vai chover, se não vai chover, e coisas extraordinárias que iriam acontecer, ele fala assim, ainda não se pode de maneira alguma contestar. E ele cita que ninguém diga dessa água não beberei. Então aqueles que eram céticos, né, um dia eles precisaram mudar ali o seu pensamento. Mas a gente vai ver aqui no decorrer, né? E em seguida, né, no jornal La Guienne, eles comentam sobre um chapéu sem animação nenhuma, sem nenhum adereço a mais, nada, foi colocado sobre a mesa. E esse chapéu, então, pulava sobre a mesa, na mesma situação, de mãos impostas sobre a mesa, e ele pulava, e o número de pulos dele dizia a idade de cada participante e quantos participantes estavam ali naquela reunião. Então, também mostrando, né, que não tinha nada para movimentar aquele chapéu, e aquele chapéu, então, se movimentava. Depois, nós temos a publicação do jornal Illustration, né, em 14 de maio de 1853 também, né, que ele vem dizer que é o folhetim do Jules James, que é um literário, né, que é conhecido como o príncipe dos críticos, né, e ele foi escrito pelo Pauline, que ele também era um político da época, né. Ele falava assim, que a Europa inteira, toda a Europa estava ali, né, voltada a todos os seus pensamentos, todas as suas conversas, todo mundo estava mobilizado nesses acontecimentos. E que ele falou que nem Galileu, que quando, né, descobriu que quem girava ali em torno, em vez de ser, provou que a Terra, né, que girava em torno ali do Sol, provocou tanto alvoroço que esse movimento espírita, que esse movimento das mesas girantes, estava gerando ali um grande alvoroço nos salões, era o que as pessoas comentavam, né, sobre isso. E ele fala que é um importante acontecimento para histórias, né, que aqueles que se duvidassem daquilo ali, né, iam ver com seus próprios olhos, que não tinha como se duvidar, né, e esse assunto gerou um novo movimento, né, uma nova atração para as pessoas ali quererem entender o que estava acontecendo, né, e também o movimento dos chapéus, como tinha sido dito, né. E ainda ele fala, né, aqui também, 14 de maio, na crônica que também teve da The Revue des Deux Mondes, e ele fala uma crítica já contrária, né, do que Paulinho falava, que ele vinha trazendo sobre os chapéus, que não tinha, né, nem o que se duvidar. Já essa crônica, né, do Revue des Deux Mondes, ele já faz uma crítica. Por quê? Ele fala assim, que as pessoas estavam todas ali vislumbradas com aquele magnetismo, com aquela coisa, aquela magia, enquanto todo uma revolução ali política, né, que estava acontecendo social no mundo, e as pessoas estavam preocupadas com coisas aleatórias, né? Só que aí a gente sabe que na verdade não é uma coisa aleatória, não era uma modinha da vez, né? Era um assunto que gerou grande repercussão, a gente sabe disso, mas que não era só uma modinha, que tinha todo um embasamento, tinha toda uma mobilização, tinha todo um contexto real, né? E aí, seguindo, a Gazette de France, ele fala, né, que era feito, né, por espíritos fortes, né, que relata que a ciência foi tentar verificar
tudo isso que estava acontecendo, dar embasamento, colocar a sua opinião sobre aquilo ali, fazer investigações mais profundas para entender o que estava acontecendo, né? Para poder justificar a movimentação dessas mesas, né? E aí aconteceu que em 18 de maio foi então publicado pelo senhor Chevron, alegando que essas movimentações, como a ciência foi pesquisar, eram obtidas porque a mão imposta sobre a mesa ficava ali um tempo, começava a gerar uma umidade, e a fadiga muscular de ficar naquela mesma posição causava pequenas vibrações no músculo pelos ramos nervosos e que fazia movimentar a mesa. E ele ainda dá como exemplo, como se fosse um jogador de bilhar, que ele faz, né, impulsiona contato com a bola, e aí se a bola tá indo torta na onde ele não quer que ela vai, com o olhar e com o movimento dos ombros, ele vai fazendo com que a bola, né, por uma vibração, chegue na caçada, né? Olha como ele foi além nesse assunto. E aí isso, claro, né, gerou uma repercussão também. Que aí vem o Marquês de Mirville, que ele fala que ele fica, né, passado como uma pessoa de tão renome como Chevron poderia falar um assunto desse, alegando ali então que o jogador da bola de bilhar ele tivesse então essa capacidade de fazer a bola desviar o seu caminho, né? E dizer ainda que ele conseguia movimentar a mesa, né, por conta, né, do espasmo, da fadiga muscular, de ficar ali em vibração durante 40, 50, uma hora ali, né? Então ele cita que ele ficou bem triste com essa argumentação, né? E dando sequência, né, nessa onda ali falando, né, de Chevron, que ele falava dessas vibrações, um notável cirurgião do Dr. Jules Guillain, da Gazeta Médicale de Paris, ele pegou e falou, né, que essas experiências, esses comentários, né, só poderiam ser comprovados que era uma vibração, que era impulso nervoso de uma fadiga muscular, se a experiência, né, que se confirmasse que essa é a experiência, que a soma dos efeitos obtidos é igual à soma dos esforços empregados. Então, para movimentar aquela mesa, o esforço que o corpo estava fazendo iria conseguir fazer isso, e então só assim conseguiria provar. E claro, né, que não tinha como provar porque era uma força muito maior do que se fazia, né? Não é diferente você catar a mesa aqui e erguer a mesa, outra coisa você ficar ali. Aquela, né, a minha mesa vai vibrar. Mas por quê? Tô tendo um movimento, né? Diferente se eu pôr só a mão, né? Ela não vai vibrar. Então não tinha como, ele cita, né? Não tem como, né, ser assim, né? Pelas palavras, né, que eles colocam, por isso que a gente sempre orienta a ler o livro, não tinha como provar, porque não correspondia, né, a mesma força do movimento com a força que era empregada para a mesa se mover. E aí, né, caiu por errado ali essa publicação de Chevron. Mas aí no próximo dia, no próximo encontro nosso, nós vamos dar sequência a essas publicações, né? Esses comentários foram surgindo de grandes renomes aí da época. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem nos acompanhando, leiam esse livro junto com a gente, essa história que está aqui enriquecendo o nosso conteúdo sobre a doutrina espírita. Um ótimo e abençoado domingo a todos nós e, mais uma vez, gratidão!